Hoje, além do Eduardo Costa e do Júnior Moreira, teremos a participação, mais uma vez, da nossa colunista de economia, Rita Mundim, e o advogado especialista em direito de saúde, Renato Assis. Doutor Renato, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Rita Mundim, seja bem-vinda mais uma vez à conversa de redação. Bom dia, gente. E eu queria, Rita, já iniciando a conversa de redação aqui, que você aprofundasse um pouco nessa medida do governo para manter empregos, redução da jornada de trabalho e do salário dos trabalhadores em até 70%. Isso pode ajudar mesmo, na prática, as empresas a manter os postos de trabalho e evitar as demissões? Com certeza, Eustáquio. Eu acho que nesse momento a gente tem que focar nisso, porque quanto menor for a desorganização das cadeias produtivas, maior será a nossa velocidade de sairmos dessa crise e de retomarmos o crescimento econômico. Eu gostaria de chamar a atenção também para a abrangência dessas medidas. O Brasil hoje é um país de 212 milhões de habitantes e 50%, cerca de 100 milhões, eles fazem parte, da nossa força de trabalho, digamos assim, a população economicamente ativa. Dessa população economicamente ativa, nós temos 33 milhões de pessoas com carteira assinada. Essa medida, segundo cálculos que eu tenho ainda que checar, mas foi dito ontem pelo próprio Paulo Guedes, essa medida deve atingir 28 milhões desses 33 com carteira assinada. Se a gente coloca aqui que as empregadas domésticas serão atendidas pela outra medida, as dos 600 até 1.200, a gente tem um universo muito grande sendo atingido, e nós estamos falando também que dentro desses 33 tem os executivos, as pessoas de alto escalão. Então, é uma medida que atinge cerca de 84% daqueles que têm carteira assinada. Na outra ponta, o IPEA, que é um órgão do próprio governo, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ele fez a conta ontem de que 59 milhões de brasileiros serão atendidos com essa medida dos R$600, que podem chegar até 1.200, como é o caso, das mulheres que são chefes de família. Então, é um universo muito grande, é uma abrangência muito grande. E como o dinheiro é público, e o dinheiro público ele é escasso, e a conta é da sociedade, tem muita gente criticando a velocidade desse dinheiro chegar. Claro, o ideal seria que o dinheiro já estivesse na conta de quem precisa, porque tem muita gente, no caso dos ambulantes, principalmente, eles estão em uma situação que não tem como trabalhar, não tem nem onde trabalhar. Então, o que está acontecendo? Eles estão tendo critérios para que o dinheiro chegue realmente aonde ele deve chegar e não seja desviado pelo caminho, como já aconteceu várias vezes. Então, eu acho que o governo está agindo de forma responsável e de forma a fazer essa ponte, a organizar essa logística. Então, isso é um respeito ao dinheiro do contribuinte e à conta que nós vamos ter que pagar lá na frente, porque eu repito, isso é uma conta da sociedade e nós vamos ter que pagar, e nós temos que enfrentar esse problema, porque o problema é nosso. E só para fazer um refresco na memória, a maior crise econômica que o Brasil já passou na história, ela aconteceu depois da crise de 2008, lá no governo Dilma, aonde não houve critério para o gasto público. Então, eu acho que o governo está agindo de forma correta. E você, Júnior Moreira, o que acha? Uma boa medida do governo? Será que conseguiremos manter os empregos mesmo agora e depois desse período? Eustáquio, eu ontem acompanhava alguns analistas, e pessoas da área do mercado, economistas e cientistas políticos analisando toda essa questão. Eu li muitas críticas, eu ouvi muitas críticas, mas eu não vi ninguém apontando um outro caminho que fosse melhor que esse. Então, se a gente não tem um outro caminho, é preciso testar esse caminho que foi pensado pela equipe econômica do governo Bolsonaro. Me parece que pode dar certo sim, mas essa pergunta que você me fez, se isso vai acontecer lá na frente, é uma pergunta que a gente vai se responder só depois. É impossível fazer uma projeção assertiva
que essas medidas vão salvar mesmo muitos empregos ou não. E aí eu trago o meu argumento a questão da própria reforma trabalhista, né, que se falava em muitos empregos, da própria reforma da Previdência, olha, os empregos vão melhorar, enfim, toda essa questão. Então é uma questão para se esperar, mas realmente eu não vejo uma medida melhor do que essa que foi tomada ontem, né? Com toda a conjuntura que a gente tem econômica no país. Então, é esperar para ver e torcer para que a equipe econômica esteja fazendo o trabalho no sentido correto, né? Vamos esperar. Tá certo, 8h42. Vou passar a palavra para o doutor Renato Assis, advogado especialista em direito de saúde, para falar, entre outras coisas, doutor Renato, sobre essa fala ontem do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele mudou a orientação, recomendando agora o uso de máscaras para qualquer pessoa durante a pandemia do novo coronavírus e admitindo a preocupação sobre possível falta de respiradores e de equipamentos de proteção para profissionais de saúde. O senhor, pela especialidade, o senhor acompanha médicos, o senhor acompanha pacientes, hospitais no seu trabalho diário. Acha que o cidadão, o paciente, está sendo bem atendido, o governo está fazendo o papel dele, está certo, estamos no caminho certo ou não? Ou o paciente está sendo deixado de lado? Eu acho que deixado de lado é muito forte, né? O paciente ainda não está sendo deixado de lado. Só que normalmente no Brasil, os médicos já escolhem quem vive, quem morre, né? Nós temos uma demanda, nós temos uma estrutura de saúde que não atende a demanda, né? A estimativa de leitos de UTI no país, leitos adultos, é entre 14 e 16 mil, nem isso é certo, né? A estimativa de necessidade no pico da crise é por volta de 8 mil leitos de UTI adulto. Só que nós já temos uma falta, só no Rio de Janeiro, de 2 mil leitos diários de UTI. Então, esquece-se, né, que na verdade nós já temos uma ocupação aí máxima desses leitos. E uma má distribuição também em todo o país. Então, o paciente, ele já é normalmente mal atendido. Eu acredito que nesse início de crise, a situação se agrava em alguns pontos. Houve uma recomendação do Ministério da Saúde, da ANS, de que se liberasse os leitos, né, com cancelamento de cirurgias eletivas, etc. Até isso foi mal usado por parte dos operadores de saúde, com cancelamento de várias cirurgias que, embora não sejam classificadas tecnicamente como urgentes, trazem uma certa urgência, e nós temos leitos vazios hoje. Então, o paciente, o brasileiro, ele está um pouco perdido. Na verdade, nós temos aí posições erráticas do governo federal, muitas aí já vinculadas à campanha, assim como dos municipais e estaduais. E acredito que essa orientação mesmo das máscaras, ela poderia ter vindo do início, né? Me parece muito fora de tempo até a fala do Mandetta sobre a preocupação dele com falta de leitos e falta de EPIs. EPIs está faltando desde sempre, na verdade, né? Principalmente na linha pública, né? Nos hospitais públicos não tem. Então ele fala na televisão ontem, anteontem, que tem essa preocupação que pode faltar, tá fora de tempo, tá fora também da realidade. Essa própria iniciativa de compra aí dos equipamentos, agora os Estados Unidos mandou 27 aviões cargueiros para buscar os equipamentos. Fala-se nessa necessidade aqui no Brasil, já tem quase 30 dias. Então por que agora, né? Se já se sabe de uma necessidade global, né? Todos os países do mundo têm essa preocupação. A gente fala muito, a gente ouve muito o governo federal colocar, assim como os estaduais e municipais, sobre milhões e bilhões. Só que dinheiro não faz paciente respirar, né? Não adianta levar dinheiro para os pacientes, a gente necessita de ações e de logística. E é isso que eu não tenho visto aí da forma esperada. Até as opiniões, elas são erráticas. O que o direito de saúde diz em relação à prioridade? Vamos dizer, na rede privada ou na rede pública, chegam lá 10, 20, 30 pacientes em busca de consulta, em busca de leito de internação, mas não tem vaga. De quem é a prioridade? Na verdade, entra aí um ponto que é até da reserva do possível, né? Tanto na iniciativa pública quanto na privada, a necessidade sempre foi maior do que a capacidade. Então, existem critérios aí técnicos, né? Médicos e mais um problema que eu não tenho informação, gabarito para responder tecnicamente, o que é urgência, é uma decisão médica. E o problema que nós temos no Brasil também é esse, né? São advogados, administradores, economistas tomando decisões médicas. Então a prioridade deveria ser de quem de fato tem urgência. Mas até quem constrói esses critérios de urgência ou não, essas decisões não partem diretamente de médicos. Esse é um grande problema que nós temos. Então, a própria decisão de centralizar os atendimentos e as vagas de UTI para pacientes de urgência, ela foi aí um pouco...
Bom, a iniciativa privada nos planos de saúde se aproveitaram um pouco dessa decisão e tem, de certa forma, se aproveitado disso, né? Fazendo cancelamentos de cirurgias eletivas, mas que de fato tinham uma importância muito grande, que trazem tanto risco quanto sofrimento para os pacientes. Eduardo Costa, conosco também na Conversa Geração. Bom dia para você, Eduardo. Bom dia para todo mundo. Vamos só retomar o primeiro tema aqui, porque a principal medida anunciada pelo governo nas últimas horas sobre essa redução da jornada de trabalho e do salário dos empregados em até 70% para garantir as vagas de trabalho, pelo menos por enquanto. Eu tenho dificuldades, porque é uma coisa tão complexa, que eu vou assinar embaixo da opinião da Rita, que é mais do ramo e que teve seguramente mais tempo de estudar do que eu. Agora, eu quero dividir com os ouvintes o telefonema que recebi ontem de um amigo, dizendo: Eduardo, esse projeto aí do governo federal, quer dizer, não é do governo federal, consertar, esse projeto apresentado pelo senador mineiro Antônio Anastasia e que tem origem num pedido do presidente do Supremo e também do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, no sentido de se evitar um acúmulo gigantesco de processos na justiça e, por isso mesmo, suspensos os despejos e outras providências processuais até outubro, que está tramitando em urgência no Senado, deve ser aprovado e mandado para o presidente. Ele só mexe com o aluguel. Eu falei: em princípio, sim. Ele falou: então, aí ele perguntou o seguinte, senhoras e senhores, ele falou assim: então aqui o deputado Alencar, da Assembleia, quer fazer isso, suspender os aluguéis. Lá em Brasília, eles querem suspender os aluguéis como um todo e os despejos. Mas quem está preocupado com o velhinho que trabalhou a vida inteira, construiu um barraco e vive do aluguel desse barraco? E quando eles vão cortar na pele? Então eu queria deixar isso no ar, Eustáquio, que além do que acaba de dizer o nosso convidado ilustre, de que tomam decisões importantes na área da saúde, pessoas que não são do ramo, que são políticos ou burocratas, eu quero acrescentar que é assim em tempos de crise. O governo, as assembleias, as câmaras, o legislativo e o executivo, eles vão dizendo o esforço que nós vamos fazer, mas eles não falam o que eles vão fazer. Eu estou precisando de saber o seguinte: como é que vai fazer com o salário graúdo do servidor público? Você vai dividir pela metade para sobrar dinheiro para a crise? Quando você vai perguntar para os caras aí, prefeitos, vereadores, sobre cancelamento das eleições, o adiamento, isso não é comigo. Claro que é, ué. Claro que é. Eu não estou preocupado. O Léo Burguês, adorei. Eu não estou preocupado com isso agora. Eu estou preocupado com os sofrimentos coronavírus. Ô, Léo, você vai dizer que você não está trabalhando, você e todos os outros vereadores, nos bastidores, para ajeitar os partidos, para ver quem vai concorrer. Me ajuda aí, Eustáquio. Eustáquio, eles estão tudo dizendo que nós vamos fazer, mas não falando o que eles estão fazendo, não. E a Rita falou: essa conta vai sobrar para nós. Só falta esses caras me aparecer lá para agosto com o imposto do corona. Ô, Júnior, você acha que muita gente não está falando a mesma língua nesse país, nesse momento de crise? A gente vê Belo Horizonte, por exemplo, continua com as medidas de isolamento determinadas pela prefeitura. Em Sete Lagoas e Lagoa Santa, por exemplo, já há uma flexibilização, algumas atividades retomando. Hoje o presidente da CNI falou que ele tinha falado que há uns dias que poderia voltar às atividades. Hoje ele disse que não, o momento é de isolamento social. Podemos tentar retomar a normalidade em maio. Será que não está faltando um afinamento aí das pessoas, não? Falta. Das autoridades, dos empresários. Isso é claro que falta, né? Agora a gente precisa pensar também que cada realidade é uma realidade, né? Sete Lagoas é uma cidade, Belo Horizonte é outra, apesar de estar próxima. Enfim, São Paulo é um estado, Minas Gerais é outro. É lógico que a gente não pode deixar cada um seguir para um lado, né? Mas assim, é lógico que são particularidades de cada estado, de cada cidade, precisam ser levadas em conta também. Agora, de qualquer forma, sempre, né, com uma liderança. Essa liderança está em falta no Brasil mesmo, e quem dera se a gente tivesse uma liderança mais firme, que apontasse mesmo os caminhos e mostrasse para onde que isso fosse. Agora, não resta
dúvida, que tem muita gente batendo cabeça, tem muita gente falando a mesma coisa e achando que tá falando coisas diferentes, né? E por aí vai. É uma crise, Eustáquio, sem precedentes, que a gente não entendeu ela ainda, a gente não sabe, a gente nunca passou por isso, né? Então, até essa batida de cabeça das autoridades e dos especialistas, cada um na sua área, é normal, é bem normal. Agora, que uma liderança ajudaria, com certeza. Voltando a palavra para o advogado especialista em direito de saúde, Renato Assis. Doutor Renato, no caso de planos de saúde, por exemplo, né, de atendimento, de cobertura, há uma garantia de que o plano possa, uma determinação, uma garantia que o plano possa cobrir desde o exame até exames mais complexos, desde tratamentos mais complexos, internação, CTI para os pacientes de coronavírus, ou como é uma novidade, por exemplo, os planos não têm a obrigação de atender o paciente em determinadas situações? Na verdade, o coronavírus, ele pode ser uma novidade, o novo coronavírus, mas as condições de saúde, as condições contratuais dos planos são as mesmas. Então, quem tem direito à internação pelo contrato, pela natureza do plano fechado com a operadora, ele continua tendo esse direito. A grande novidade que nós tivemos aí foi o direcionamento da ANS obrigando os planos a cobrirem os exames do Covid. Então, isso foi determinado, acredito que dia 13 de março, tem havido alguma resistência dos planos, né? Teve um direcionamento de que é necessário a recomendação médica, ou seja, tem que ter um direcionamento do médico para que o plano seja obrigado a fazer, mas existe aquela certa resistência aí típica da atuação dos planos de saúde que nós vemos. O momento é de sacrifício. Eu acho que ninguém, em toda a estrutura de saúde do nosso país, deveria se sacrificar tanto, porque ninguém tem tanto lucro quanto as operadoras, né? Elas movimentaram em 2018, é o dado que nós temos, 2019 nós não temos dado fechado ainda, mas movimentaram 197 bilhões. Para que se tenha uma dimensão disso, o SUS movimentou pouco mais de 100 bilhões. O lucro estimado nesse período das operadoras particulares aí, da rede privada, foi de 32 bilhões. Então, acredito que ainda que haja algum excesso no atendimento para o bem da população, esse excesso deveria ser praticado pelas operadoras, até porque a conta volta pra gente, né? A conta do Covid, e muita gente tem perguntado isso, eles podem reajustar os planos agora? Não, mas esse reajuste ele vem por lei ano que vem, né? Eles apresentam as planilhas de cálculos lá e a ANS autoriza os reajustes. Então, tudo vai ser reembolsado, eu não vejo motivo de não ter atendimento. Mas respondendo diretamente a pergunta, não muda nada, eles têm as mesmas obrigações. A grande novidade aí foi a obrigatoriedade, como havia uma certa dúvida sobre isso, são obrigados a cobrir o exame do Covid, desde que haja a recomendação médica. Então, quem tiver essa dúvida, até para evitar aí um excesso, né, por conta do pânico da população, excesso de exames que desabasteça o mercado. Então, tenha dúvida, procura o médico, com a recomendação do médico, as operadoras são obrigadas a fazer os exames. Pois não, Eduardo? Só 30 segundos. Pelo que o doutor está falando, amigo. Nessa hora, todo mundo está no sufoco. Você não vai pedir a prostituta da Guaicurus, que está sem faturar para comer, que ela faça sacrifício, nem o vendedor de pipoca da Praça da Liberdade ou o lambe-lambe do Parque Municipal. Tem que pedir esforço, de plano de saúde. E outra coisa, se tiver que fazer algum projeto para poder adiar pagamento, tem que ser com banco, amigo, com financeira, com a turma que fatura muito o tempo todo, a vida toda. Mas não, nós estamos querendo impedir o pagamento de aluguel. Ora, tem que mexer com os graúdos nessa hora, seu Estado. Posso falar um pouquinho? Claro, Rita, até pegando como gancho o que o doutor O Eduardo está falando. Então, eu quero entrar aí na conversa do Eduardo. Pois não. Depois que você apresentou a ideia do Anastasia, eu recebi um telefonema de um grande empresário, mas o conversa já tinha terminado, de um grande empresário mineiro e brasileiro. E ele chamou muita atenção pelo que você colocou hoje, o lance do aluguel. E se a pessoa viver daquele aluguel, se aquela for a fonte de renda da pessoa? Então vamos voltar aqui nos graúdos. O imposto sobre fortuna no Brasil é uma coisa que só é falada e na prática não é executado nunca. Então está na hora, nós temos grandes fortunas acumuladas em cima da economia real e é essa economia que está doente. Então está na hora, inclusive, da gente fazer um corte aí e os empresários que acumularam grandes fortunas ao longo desse tempo todo, e isso eu conversei com esse empresário.
Está na hora, sim, de um imposto corona em cima de grandes fortunas, para ajudar, inclusive, a financiar a vida das próprias empresas, desses empresários e de outras empresas, pequenas e médias empresas que garantem o emprego no Brasil. Então, se não der um imposto, que essas fortunas sejam dadas em garantia. Pega o imposto de renda do empresário, dá em garantia para um banco, e esse banco abre uma linha de crédito para financiar a folha de pagamento. Então, vamos mexer com os graúdos, sim. O sacrifício tem que ser de todos. E os salários dos servidores públicos também têm que entrar na roda. Ô Rita, e ano que vem, ou esse ano, nos próximos meses, os planos de saúde não vão poder alegar para o governo que tiveram gastos exorbitantes e reajustar acima do que vem sendo reajustado ultimamente, não, né? Porque pois é, eles têm reserva para isso com as mensalidades que a gente paga. Exatamente. Eles têm que pagar a conta também, porque eles vieram acumulando ao longo desse tempo. Então, tudo tem que ser planilhado e a conta tem que ser dividida e não colocada goela abaixo no governo, que aí vai se endividar, vai emitir moeda e tal, e vai cobrar da sociedade como um todo. Não, vamos, cada um paga um pedaço, é por aí. Porque o Brasil é nosso, o governo é nosso, no final, na ponta final, a sociedade é que está pagando o pato. Então não adianta jogar a conta para o governo, porque aí socializa. Né? E também não adianta, a ANS faz a conta aí, eu gastei. Não, o plano de saúde também tem que ter a sua parte, né? A sua contribuição nessa conta. Eustáquio, Eduardo, eu estou lançando um concurso nacional aqui para saber qual vai ser a primeira Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal que vai dizer pelo menos o seguinte: nós não vamos mexer no salário não, porque ele é sagrado. A Rita acha que deve mexer, eu também acho. Dos maiores salários deve sim. Mas nós não vamos mexer no salário, não, que é sagrado. Vamos pegar a tal da verba de representação que toda casa política tem, pelo menos desta vez e por 6 meses, e vamos dar essa verba para comprar máscara para enfermeiro. Doutor Renato Assis, qual que é a orientação que o senhor dá hoje para a pessoa que tem sintomas do coronavírus, que está buscando atendimento, que está buscando o exame, o que ela deve fazer, que caminho seguir nesse momento? A orientação que eu dou é a orientação que eu recebo dos especialistas na área dos médicos, acredito que é o que todos deveriam fazer, inclusive aí o presidente da República, né? Que é de permanecer em casa, procurar o atendimento só em caso de gravidade. Os planos de saúde, médicos, hospitais, até pessoalmente eu conheço uma série, dezenas, se não centenas de médicos que têm se prontificado a dar atendimento gratuito por videoconferência para que as pessoas não saiam de casa. Então acho que a orientação tem que ser essa, né? Quem pode ficar em casa tem que ficar, quem sentir sintomas e necessidade de um atendimento, só após conversar com o médico, procurar um posto de saúde, aí sim fazer um exame e buscar um tratamento para evitar aí a contaminação. A maioria das pessoas ela vai ser contaminada, os efeitos aí é o histórico que nós vimos dos outros países, até aqui no Brasil, fala-se muito de subnotificação de casos, né? Eu li muito sobre isso hoje pela manhã antes da conversa de redação, e caso de fato esteja ocorrendo isso, a subnotificação, então o dado nosso é melhor ainda. Existem mais infectados e menos mortos e menos pacientes graves, né? Então isso já indica que as pessoas têm que de fato evitar se deslocar a um posto de saúde, a um hospital, a uma clínica, caso os sintomas sejam leves e a recomendação médica seja essa, até para evitar, caso esteja contaminado, disseminar aí o vírus, e caso não esteja, se contaminar que até em casa depois. Tá certo. Vamos encerrar a conversa de redação agradecendo a participação do advogado especialista em direito de saúde, Renato Assis. Doutor Renato, obrigado pela presença, um ótimo dia. Muito obrigado pelo convite, sempre às ordens. Rita Mundim, um grande abraço para você, ótima quinta-feira. Para todos nós. Eduardo Costa, bom dia para você, até amanhã. Eu faço qualquer sacrifício, mas eu não vou aceitar, nem no município, nem no estado, nem na União, o imposto do corona. Aí não. Aí não. Um abraço, Eduardo. 9 horas em ponto em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia desta quinta-feira.